Amém? Muito bem, vamos então tomarmos aqui a última palavra. Nós, desde ontem estamos aprendendo o que é uma igreja orgânica, certo? E o que nós não podemos deixar com que essa cultura do espetacular, do espetáculo, atinja a nossa igreja, atinja o nosso culto, e principalmente atinja o nosso relacionamento de intimidade com Jesus. Nós não podemos deixar que o espetacular da vida, venha e interfira na vida natural que nós temos, e como igreja, como culto, relacionamento, e até na nossa comunhão com irmãos também, entre nós, os irmãos. Aí agora à tarde nós aprendemos sobre esse processo natural, do desenvolvimento que Deus tem para essa igreja orgânica, para uma vida cristã. E agora nós vamos encerrar falando sobre o Espírito e a igreja, o Espírito de vida, o Espírito de Deus. Eu queria ler o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, se você quiser abrir no celular ou acompanhar no telão. Atos 1:8, que diz assim. Tem alguém no Data Show? É porque ela ia sair e voltar, não sei, deu tempo, né? Então vamos lá, Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Eu queria chamar a atenção para duas palavras nesse texto, que é poder e testemunhas. Eu estava essa semana conversando com o Kenny, e nós estávamos conversando essa semana, e ele falou algo muito legal sobre o sentido original dessa palavra, dessas duas palavras, poder e testemunha. E no original, poder significa capacidade. Então quando o texto diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, está dizendo que quando o Espírito Santo descer sobre vós, estava dizendo aqui, vocês receberão capacidade. Diga, capacidade. E testemunhas não quer dizer, não está ligado a testemunhar algo, mas a palavra testemunha aqui no grego vem de martos, que é mártire. Então, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês terão capacidade de não testemunhar algo que você está vendo, mas testemunhar é viver algo, testemunhar é participar de algo que está acontecendo com a sua própria vida. Ao receber o Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo, e recebereis o Espírito Santo, e vocês terão capacidade para morrer para a missão. Então, quando nós estávamos conversando, a gente chegou numa conclusão que assim, cara, esse texto é muito pesado, traz uma responsabilidade, traz uma responsabilidade na nossa mente, expande a sua mente. Como o Samuel faz assim, ele faz assim, Pai, expande a nossa mente e traz uma responsabilidade com o compromisso e com a missão de ser igreja. Por isso que nós não podemos brincar de ser igreja. Por isso que ser igreja não é se reunir aos domingos e vir aqui escutar a palavra, cantar algumas músicas e vir embora e continuar a vida. Por isso que ser igreja é muito mais sério. Nós recebemos do Espírito Santo a capacidade. E quando fala testemunhas, é muito, muito importante isso. Porque nós estamos acostumados a ligar a palavra testemunhas, a testemunhar algo. Então aconteceu um acidente, que nesses dias eu estava lá na Miragaia, a senhora, bateu o carro, virou. Eu estava ali perto da casa da piscina, olhei a Fran, falei, meu Deus do céu, eu testemunhei, eu estava ali, olha lá, eu vi tudo. O convite do Espírito Santo não é que nós testemunhemos algo que nós estamos vendo, mas é que nós participemos de algo que está acontecendo. E participar
com a nossa própria vida. Uma igreja orgânica é uma igreja soprada pelo Espírito Santo. Diga isso bem alto. Uma igreja orgânica é uma igreja soprada pelo Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja orgânica. Falamos ontem na sala, eu acho que aqui a igreja também recebeu. Eu não entendi muito ainda sobre a igreja orgânica. Leia o livro de Atos. Mas eu já li, estamos no capítulo 25 hoje, é isso? Leia de novo, e releia, e releia, e releia, até você entender o que é uma igreja orgânica. O sentimento que eles carregavam era de muita verdade, de muita entrega. O sentimento que eles tinham era realmente se entregar. E eles estavam dispostos a se entregar de um tanto, que se fosse preciso morrer pela missão, tudo bem, eis-me aqui, Senhor. Olha como é sério. O convite para nós nos aprofundarmos e mergulharmos numa igreja orgânica é você olhar para Deus e dizer: Deus, se for preciso morrer para os meus sonhos, para mim mesmo, para tudo o que eu planejei e projetei para a minha vida, por amor ao teu nome, pela missão de ser igreja e uma igreja verdadeira, eis-me aqui, Senhor. Isso é muito sério. É muito mais do que nos arrumarmos, colocar um perfume e vir aqui para nos reunirmos. É muito mais. É muito mais profundo. Então eles tinham esse sentimento. E eles tinham esse sentimento, por quê? Porque o que eles tinham vivido de verdade. Os 3 anos e meio que eles ficaram com Jesus foi de verdade. Quando eles receberam o Espírito Santo ali no tabernáculo, né? Foi de verdade. Tabernáculo, no Pentecoste, foi de verdade. O relacionamento que eles tiveram com Jesus foi profundo e verdadeiro. A experiência que eles tiveram com o Espírito Santo foi profunda e verdadeiro. Não foi plástico, não foi estético, não foi para se mostrar, não foi artificial. O relacionamento com Jesus foi de verdade. A experiência com o Espírito Santo foi de verdade, de verdade. Então tudo ali era muito recente. O que eles carregavam era tudo muito novo. Imagina, Jesus tinha morrido e tudo mais, o Espírito Santo vem. E aí eles estavam ali, cara, vivendo tudo, era muito novo. Até os 3 anos e meio com Jesus. 3 anos atrás foi recente ainda. Então tudo era muito recente, tudo queimava muito no coração deles, muito novo. E eles estavam no início de tudo. Então esse início de tudo gerava um zelo na vida deles. E guarde muito bem essa palavra, porque uma igreja orgânica, ela tem zelo pelo Evangelho, zelo pela palavra. Estava conversando com um pastor amigo meu, o Horácio, ele veio aqui, pastor, né? E ele falou: Odu, ultimamente eu vi você mais nervoso, né? Na internet, nas suas postagens são mais ríspidas, né? Eu falei: pastor, quando a gente começa a entender mais o Evangelho e ver que a Bíblia foi escrita com letras de sangue, que homens e mulheres morreram por essa verdade, não tem como deixar passar, não tem como passar pano. Não tem como deixar de boa o que estão fazendo com o Evangelho com as igrejas. Mas como eu não cuido da igreja dos outros, a gente cuida da nossa. E na nossa, nós vamos estreitar cada vez mais o caminho. Porque a porta é estreita e o caminho também é estreito. E é nesse caminho que nós estamos percorrendo. É nesse caminho. Então eles tinham muito zelo pelos que eles tinham vivido. Por que eles tinham muito zelo? Porque eles não queriam perder aquilo que eles tinham recebido. Quando você recebe algo muito importante, você não quer perder. Então você tem zelo, né? Tem gente, por exemplo, que quando ganha um tênis, ele tem tanto zelo por aquele tênis, que quando ele sai da igreja, ele chega em casa, ele limpa, guarda dentro da caixa de sapato, põe dentro do armário e fecha o armário. Eu conheço um cara assim. Quem? Quem faz isso? O Kenny. Você tem tanto zelo, quanto mais zelo você tem, mais você cuida. E a gente não pode confundir zelo com ciúmes. Você tem zelo, entendeu? Então eu tenho zelo, por exemplo, pelo meu violão. O Tiago falou: posso tocar com o seu violão na rede de jovens? Falei: pode tocar, mas tenha zelo. Nós temos zelo pelo nosso carro, e não é errado. Nós temos zelo pelo nosso violão, pelo violão, nós temos zelo pela nossa roupa, nós temos zelo pela nossa casa, nós temos zelo pela nossa empresa, temos ou não temos? E é certo ter. E se nós temos zelo pelo carro, pela casa, pelo violão, por um tênis, como nós não vamos ter zelo
pela palavra? Como não ter temor e zelo pelo Evangelho? Como não ter zelo por algo tão vivo e de verdade que nós recebemos? Então o negócio começa a estreitar quando a gente começa a pensar o quanto nós temos zelado por coisas que irão se corromper e passar, e o quanto nós temos zelado pela palavra de Deus em nós. Porque o mundo pode distorcer o quanto for, o Evangelho nunca será de fato distorcido. Podem fazer o que quiser com as igrejas, mas a igreja de Jesus nunca será corrompida. Em nós, guardados o Evangelho, a palavra, é o zelo. Toda a experiência que eles receberam, eles não queriam perder, então eles tinham muito zelo. O zelo era muito grande. Tudo o que faziam era soprado pelo Espírito. Tudo. E isso aqui é muito importante a gente entender. Tudo o que nós fizermos precisa ser soprados pelo Espírito. Eu vou ofertar na casa de Deus, aqui na igreja. Eu tenho que vir soprado pelo Espírito. Não porque é a hora da oferta. Soprado pelo Espírito. Deixa Ele ministrar no seu coração. Eu vou adorar a Deus, eu vou levantar minhas mãos. Eu não vou levantar porque o outro está levantando. Eu vou levantar soprado pelo Espírito. Aí é de verdade. Isso aconteceu em Atos 4. Tinha um cara chamado José. 4? Eu acho que é 4. Tinha um cara chamado José. José, por alguns, era conhecido como Zé. Mas o Zé, ele era tão cheio do Espírito Santo. Todo mundo leu aqui Atos 4, hein? Vai lembrando assim, supletivo, deixa eu lembrar Atos 4. Já estamos no 25, como que eu vou lembrar do 4? Em Atos 4, o Zé, ele era tão cheio do Espírito Santo, Pedro, tão cheio do Espírito Santo, que os discípulos de Jesus apelidaram ele de Barnabé. Que é aquele que consola, que ajuda, que apoia. Ou algumas versões diz, soprado pelo Espírito. Barnabé. Esse Barnabé é o mesmo Barnabé que apresentou Paulo para os discípulos de Jesus. É o Barnabé, é o Bé. O Zé foi apelidado de Barnabé. Por que foi apelidado de Barnabé? Porque os discípulos do homem de Jesus, que andaram 3 anos e meio com ele, Paulinho, os discípulos de Jesus olharam para o cara e falaram: esse cara é cheio do Espírito Santo. Ô Barnabé, vem cá, cheio do Espírito, vem aqui. Cadê o cheio do Espírito? Cadê o cheio do Espírito Santo? O cheio do Espírito Santo chegou, vem cá. E esse cara que era cheio do Espírito Santo, em Atos 4, ele pega suas terras e dá para a igreja, para os apóstolos. Ele entrega tudo que tinha, porque ele foi soprado pelo Espírito, não porque alguém mandou. E aí, em Atos 5, olha o zelo, vem Ananias e Safira. E aí eles fazem o quê? Eles querem imitar o Barnabé. E aí eles vendem lá os terrenos que eles tinham, pega o dinheiro, né, e fala assim, não, vamos supor, tinha 100 mil aqui, vamos falar que a gente vendeu por 50, que aí a gente fala que está dando tudo, mas vai guardar 50 pra gente, um exemplo. Aí eles vão lá e levam lá, né, para Pedro e tudo mais. Aí todo mundo lembra o que aconteceu com Ananias e Safira? Fulminados. Fala, meu Deus do céu. E aí vinha uma pergunta, né, mas por que Ananias e Safira foram fulminados? Morreram. Aí vem aquele versículo, né? Pedro diz assim, antes de você, ele fala para eles, antes de você vender, o terreno era seu. Depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que você fez isso? Você não mentiu para humanos, você mentiu para Deus. Então Ananias e Safira não fez isso de verdade, organicamente. Eles fizeram isso por quê? Porque eles quiseram imitar Barnabé. Ou seja, eles quiseram forçar o mover. Eles não foram de verdade, eles foram estético. O que é estético? Faz para ser visto. Eles foram sintéticos, foram de mentira. E a pergunta foi, mas por que eles foram fulminados? E a resposta é, para estabelecer um padrão de zelo do Espírito Santo. Para mostrar para todo mundo qual é o padrão de zelo do Espírito Santo. E que não se brinca com o Espírito Santo.
que não finge o mover, que não se força o mover, que não força a adoração, que não força o culto, que não é teatral, que não é espetacular, é de verdade. E se não for de verdade, então acabou para você. E aí a gente fala, poxa, mas muitas pessoas fizeram muitas coisas piores depois. Com certeza, de lá para cá, as coisas só pioraram. Pessoas fizeram iguais a eles, eu tenho certeza. E com certeza fizeram muitas coisas piores até nos dias de hoje. Se comparar a maldade de Ananias e Safira com a maldade de hoje, mas tudo isso aconteceu e serviu para apontar o que futuramente irá acontecer com aqueles que brincam com o Espírito Santo. Estabelecemos um padrão. Pode não acontecer hoje, mas a conta vai fechar, a régua vai ser passada, e tem muita gente que vai se ver com o Espírito Santo, não comigo nem com vocês, amém. Nós vai na festa, mas continuem brincando. Nós não vamos brincar de ser igreja, nós não vamos brincar com o Espírito Santo, nós não vamos fingir um mover, nós vamos adorar de verdade. Ser uma igreja orgânica é ser uma igreja soprada pelo Espírito, com zelo e com temor. É entender que ser cheio do Espírito Santo e transbordar do Espírito Santo, então, é o quê? Ser cheio do Espírito Santo é ter capacidade para morrer. Isso é o Evangelho. Renunciar a nós mesmos pela missão que nos foi dada e pregar o Evangelho até os confins da terra. Amém? Então vamos entender um pouco sobre essa ação do Espírito Santo sobre a igreja orgânica. Primeiro ponto, anote aí. O Espírito Santo age através da igreja, mas também independente da igreja. Olha que legal. Esse ponto ficou legal, não ficou, Rodrigo? O Espírito Santo, ele age através da igreja, mas também independente da igreja. O problema é a gente achar que ele age só através de nós, né? A gente fica se achando. Não, ele age através de você, Xande, mas independente de você também. A gente vê lá em Atos que tem hora que Pedro ele está colocando a mão sobre as pessoas, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Mas tem outra hora que Pedro só estava conversando e o Espírito Santo estava agindo, independente de Pedro. E Pedro falou, é assim, Espírito Santo. O Espírito Santo age através de nós, igreja, mas também independente da igreja. Diga isso para a pessoa que está do seu lado para poder beber água. Ai, agora sim, mano. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está fazendo a obra dele, amém? Só que nós somos coparticipantes de tudo isso. O Espírito Santo está fazendo a sua obra e nós somos coparticipantes. E essa liberdade que eu disse agora de Pedro, né? Então tinha hora que Pedro estava orando pelas pessoas e a cheia do Espírito Santo, e tinha hora que Pedro não estava fazendo nada e as pessoas estavam enchendo cheio. Aí eu não sei, será que Pedro olhava e falou, mas quem que foi? Quem que foi? Quem que orou? Ninguém orou? Como assim ninguém orou? Ninguém colocou a mão em você? Você está cheio do Espírito Santo? Mas como assim? Espírito Santo sozinho. Isso quer dizer que essa liberdade do Espírito Santo que existe na igreja. Isso é muito lindo. É isso que nós vamos ter que aprender a desenvolver aqui nos nossos cultos. Essa liberdade do Espírito Santo. O que eu estou dizendo com essa liberdade do Espírito Santo? Que o agir do Espírito Santo não é um agir programado, ensaiado, forçado. Não depende de nós. Não somos nós que preparamos o ambiente. Vamos preparar um ambiente para o Espírito Santo. Não, ele age através de nós, mas independente. Então nós preparamos e achamos que ele vai agir no momento que para nós é propício. Como por exemplo na hora do louvor. Vamos ser claros aqui. Para nós é propício que o Espírito Santo vai se mover na hora do louvor. Mas eu me pergunto, e se Deus e se o Espírito Santo quiser tocar o coração da irmã Zilda, para que na hora da oferta ela seja cheia do Espírito Santo e comece a transbordar? Essa é a liberdade do Espírito Santo. Mas nós preparamos o ambiente na hora que a gente acha propício. Ele pode agir quando e onde e como quiser. Falei ontem lá na hora do louvor. A presença de Deus tem que ser tão grande, manifesta em nosso meio, que o Espírito Santo tem a liberdade de agir se nós estamos tocando alguém ou sem tocar.
liberdade de agir na hora do louvor, que nós estamos cantando, ecoando, e tem o poder da música, a essência, conecta aos céus e tudo mais. Eu sei que existe uma essência atrás da música, né? Mas ele pode agir com você trazendo a oferta aqui, sem ser um momento da oferta. Imagina que legal isso, a gente falou isso lá em cima. Então a gente está adorando a Deus. Aí o Tiago levanta e vem aqui, se prostra aqui, dá uma oferta para o Senhor, porque o Espírito Santo moveu o coração dele. É fazer as coisas do jeito que o Espírito Santo quer. Então ele pode se mover no louvor? Pode, mas ele pode se mover na hora da oferta. Ele pode se mover na hora da oração, na hora da palavra. O Espírito Santo pode ter liberdade na comunhão, no abraço, quando você chega na igreja. Aí está lá o Tiago, ou o pessoal da diaconia, e fala, seja bem-vindo. Ai, obrigado. Ontem a gente recebeu um testemunho aqui, de um rapaz da igreja. Ele estava aqui ontem, e ele falou que há muito tempo atrás, quando ele chegou na igreja, muito tempo atrás, ele chegou na igreja desistido da vida, querendo abandonar tudo. Ele era de uma outra igreja e ele conhecia da gente de muito tempo atrás. E ele falou, vou lá ver os meninos. E a hora que ele chegou na igreja, o Lelo veio para ele e falou assim, putz, cara, dá um abraço aqui. E ele falou que o Lelo abraçou tão forte, cara. E sabe quando você fala assim, e você vai soltar, ai, o cara não soltou ainda. Aí você continua abraçado. E ele ficou meio que assim. E o Lelo assim. Aí ele falou, cara, que legal te ver. Poxa, cara, você é amado, mano. Você é amado por Deus, que bom te ver, não sei o quê. Ele falou que aquele dia mudou o rumo da vida dele. O Espírito Santo agiu atrás de um abraço. Não foi a palavra, ele não lembra da palavra, não lembra da música, não lembra de nada. Mas ele lembra do abraço do Lelo. E ontem, quando nós estávamos no mover aqui, o Espírito Santo disse para ele, vai lá e abraça o Lelo. Aí ele veio. No meio, tá todo mundo orando. Eu nem vi isso, mas eu estava contando. E ele veio e abraçou o Lelo. Aí o Lelo falou, beleza. O que é isso, cara? E ele falou, estou te devolvendo um abraço que me salvou. Espírito Santo. Quando chega um visitante aqui, não precisa ter alguém falando, eu não preciso falar lá em cima, gente, abraça a pessoa que está do seu lado. Não, cara. É natural, gente. Todos nós aqui somos uma casa, uma família. Se qualquer pessoa chegar na sua casa dela, você vai fazer o quê? Vai abraçar, falar, seja bem-vinda. Nossa, de novo, veio aqui na minha casa. Seja bem-vindo, pega lá, prepara a sala, dá o melhor lugar para ela. É assim, cara. Então a gente tem que ser movido pelo Espírito Santo, abraçar. Em todos os momentos do culto, nós precisamos ter esse zelo e entender que o Espírito Santo tem liberdade numa igreja orgânica. Ah, então é uma bagunça? Não. O Espírito Santo nos guia. Ele guia a nossa igreja, Ele guia o culto, Ele guia o louvor, Ele guia a palavra, Ele guia a comunhão, Ele tem liberdade, amém? Porque Ele age quando quer e onde quiser. Então, quando nós vemos esse texto aqui de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós começamos a entender que existe, então, uma abrangência da ação do Espírito Santo. Ele não é limitado. Não existe essa abrangência. Então, ele não se limita somente no âmbito religioso, mas ele vai além disso. Então, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que os discípulos primeiros deviam ficar aonde? É Atos 1:8, né? Fiquem em Jerusalém, é isso, né? Eles estavam em Jerusalém, né? Eu não anotei o texto aqui. Então, primeiro os discípulos precisavam ficar em Jerusalém. O que Jerusalém representa? Gente, eu estou falando aqui sobre a abrangência do Espírito Santo. Até onde o Espírito Santo vai? Até onde, cara? Até onde o Espírito Santo vai? Tem limite. Então a primeira ordem é, fiquem em Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém representa o quê? O âmbito religioso. Era ali, as festas, os religiosos estavam ali. Então fiquem em Jerusalém, ou seja, o âmbito religioso. O templo, o domingo, é ali. O Espírito Santo está se movendo ali no âmbito religioso. O Espírito Santo se move no templo aqui, no domingo, no clero, ele se move. Mas depois, eles precisavam ir para onde? Para a Judéia, para Samaria. Ou seja, em lugares que ali já existia uma população mestiça. Tinha judeus, tinha gregos, tinha uma mistura ali já. Então quer dizer, que ali já representa um âmbito fora
né? Os que já não estão no âmbito religioso. Então Jerusalém, fica em Jerusalém. Então, âmbito religioso. Fora de Jerusalém, Judéia, Samaria, é uma mistura. Nossos amigos, pessoas que convivem com a gente, mas não tem esse entendimento sobre o Espírito Santo. E depois ele fala, e vai até os confins da terra, ou seja, aí já era, é para longe, é fora do templo, é fora do domingo, é fora da nossa casa, é lá onde nós estamos. E aí já anda de mão dada com uma igreja ordinária. Então o Espírito Santo não fica somente aqui como igreja orgânica, mas também ele caminha e nós levamos ele como uma vida ordinária em todos os lugares que a gente for. Então a abrangência do Espírito Santo vai do templo do domingo até a segunda-feira, lá na sua empresa, na sua escola, onde você estiver, nós carregamos o Espírito Santo. Amém? Essa é a ação do Espírito Santo, tá? Então esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo age através da igreja? Sim, mas também ele age independente da igreja. E nós temos que entender isso e dar liberdade para ele agir, através de nós ou independente de nós. Amém? Segundo ponto, o Espírito Santo nos guia. Diga, o Espírito Santo me guia. E aqui eu quero deixar dois textos para vocês anotarem aí. 1 João, capítulo 16, versículo 13. 1 João, capítulo 16, 13. Não, João 16, 13. Desculpa, gente, desculpa. Não, 1 João 16 não tem desse tamanho para João. 1 João 16, aumentaram a Bíblia, gente. João 16, 13. É que eu coloquei aqui. 1, João 16, 3. 2, eu ia falar 2 Romanos. E 2 Romanos 8, 14. Só Romanos, não tem segundo. Tá? Então João 16, 13 e Romanos 8, 14. Vamos ler os dois versículos. Está falando sobre o Espírito Santo nos guiar. Vamos lá? Amém? Mas quando vier, né? Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir. E anunciará a vocês o que está por vir. Amém? João 16, 13. E quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Amém? Romanos 8, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então em João 16, 13 diz que o Espírito da verdade nos guiará. E Romanos 8, 14 diz que os filhos de Deus são guiados. Então nós temos duas palavras aqui, na verdade a mesma palavra, né, de sermos guiados, mas nós temos aqui nesse texto dois significados diferentes. Ok? E eu queria explicar isso para vocês. No primeiro texto de João, a palavra guiado, ela vem do grego odegel. Preste bem atenção, que significa orientação. E essa era a relação de Jesus e João. João tinha uma relação com Jesus do quê? De um mestre, de um professor, certo? Então, quando ele escreve, quando ele escreve, e o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade, ele está falando, e o Espírito Santo vos orientará em toda a verdade. Porque o relacionamento de Jesus e João era de mestre, era de professor. Então ele interpretava desse jeito: vos orientará. Tá bem? O segundo texto de Romanos, Paulo, já muda. A mesma palavra guiado já não é odegel, é ago. E a palavra ago significa tomar pela mão e conduzir até o final. Porque esse era o relacionamento de Paulo com o Espírito Santo. João, tendo Jesus como mestre, professor, onde seguia os passos, ele diz: o Espírito Santo vos orientará. Paulo, ele já tinha um relacionamento com o Espírito Santo, de literalmente pegar na mão e falar: não, você não vai para a Ásia agora não. Eu não lembro o texto, mas diz que Paulo queria ir para a Ásia. E diz que Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, disse: não, você não vai, você vai para Macedônia. Então o Espírito Santo pega na mãozinha de Paulo e leva até o destino final. É aqui. E graças a Deus,
porque assim o evangelho chegou até a gente. Depois Paulo vai para a Ásia e ali se torna um dos principais palcos do evangelho ali, da missão de Paulo. Mas a questão é que a realidade de experiência de Paulo já era diferente. Então aqui nós aprendemos uma lição, que esses dois termos usados nos fazem entender que nós somos guiados pelo Espírito através de uma orientação, mas também através de pegar em nossas mãos e nos levar até um destino. No livro de Lucas, capítulo 18, Jesus está entrando em Jericó e tem um cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim e tal, né? E gritando. E aí Jesus, ele diz para os discípulos: pegue aquele cego e tragam até a mim. Essa palavra de tragam ele até a mim é água. Então os discípulos vão, eles pegam a mão do cara, vem cá, eles pegam a mão e levam até Jesus. Por quê? Porque o discípulo tinha uma limitação. Pode ir. Em alguns momentos da nossa vida nós seremos orientados por Deus, mas em alguns momentos em nossa vida, quando nós reconhecemos as nossas limitações, o Espírito Santo nos pega pela mão e nos traz até o destino final, Jesus Cristo. Porque qual é a finalidade do Espírito Santo? Nos tornar a imagem de Jesus. Nos tornar a imagem de Jesus. Tem vezes, dona Dalva, que a gente é orientado e a gente consegue ouvir a voz de Deus, mas tem dias tão difíceis, tão turbulentos, tão complicado, tão estressante, tão difícil, que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. A gente lê a Bíblia e não sente nada, e parece que Deus vem e fala: vem cá, filha, é por aqui, é aqui que você vai ser igual a Jesus, e nos guia pela mão. É assim que uma igreja orgânica é guiado pelo Espírito Santo. Podemos ser guiados por essas duas maneiras. O problema é que, de forma prática, nós interpretamos ser guiados pelo Espírito Santo somente em decisões complicadas e difíceis. Então a gente vai levando a vida, a gente vai vivendo conforme o temor que nós temos, a palavra, tudo bem, a gente vai vivendo, vai estudando, vai projetando, vai se estruturando e vai vivendo a vida levando, e a gente vai caminhando e as coisas vão acontecendo. Porém, seja sincero aí com você, ou às vezes é só eu, mas quando chega no momento de tomar uma decisão difícil, você faz o quê? Espírito Santo me guia. Então a gente está vivendo todo dia, vivendo. E aí quando chega uma decisão, e agora? Deus, o que eu faço? Uma igreja orgânica, um cristão que tem essa vida que o pastor disse agora, que vai desenvolvendo em Deus, ele não é guiado pelo Espírito Santo somente em decisões difíceis, somente em alguns momentos, mas uma igreja orgânica, um cristão orgânico, ele é guiado pelo Espírito Santo em todos os momentos da sua vida. Ele é conduzido pelo Espírito Santo em tudo o que faz. E é esse convite, é esse desafio que nós queremos lançar para a nossa igreja. Para onde nós estivermos, em qualquer canto dessa cidade, ou aonde Deus te levar, você seja guiado pelo Espírito Santo em tudo. E nós temos que estar cheios e transbordando disso. Porque às vezes as pessoas estão do nosso lado precisando de uma palavra de sabedoria, de uma oração, de um discernimento nosso, e nós estamos o dia inteiro trabalhando e nós nem percebemos. Temos que ser guiados em tudo, em nossas decisões difíceis, mas nas decisões mais simples, na vida corriqueira, no trabalho, no casamento, com os filhos. Nós precisamos ser guiados em tudo, e isso não muda aqui para o domingo. O nosso culto tem que ser inteirinho guiado por Ele. Então nós entramos aqui e dizemos: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Isso é culto. Nós não entramos aqui e diz: Espírito Santo, o que o Senhor pode me dar? Não, nós entramos pelaquela porta e nós dizemos: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu te entregue hoje? Porque o culto é para ti. Então o abraço é guiado, a canção é guiada, o levantar das mãos é guiado, o prostrar é guiado, o cantar é guiado, a palavra, tudo que nós fazemos aqui, no âmbito aqui religioso, é guiado pelo Espírito Santo. Terceiro ponto e último: o sopro começa em mim. O coletivo é resultado do individual.
coletivo é resultado individual. O que acontece aqui, não tem como nós falarmos assim, então nós vamos ser uma igreja, vamos lá. Mas a igreja começa em você, certo? Então o nosso culto coletivo começa no nosso culto individual. O que nós fazemos aqui, nós temos que fazer na nossa casa. Se lá no teu quarto, você, Mateus 6,6, não entra no teu quarto, fecha tua porta, abre a Bíblia e medita diariamente nela, dia e noite. Se você não ora de verdade, se você não ora em língua na sua casa, se você ora aqui, tem que orar na sua casa. Se aqui a gente fica levantando a mão, por quê? Porque é espetáculo? Porque eu estou acostumado? Não, porque na minha casa eu levanto as mãos. Se aqui eu me prostro, é porque na minha casa eu me prostro. Então o sopro do Espírito Santo começa de dentro para fora. Começa no interior, começa no individual e começa a ser derramado no coletivo. E a gente sabe disso, a gente sabe. Pega a semana inteira, vamos fazer uma prova que vai ser para a vida inteira. Você pega essa semana inteira que entrar, segunda, terça, quarta, quinta, e vai orando todo dia, buscando, apesar da dificuldade, busca, chapa o coco no Espírito Santo. E chega aqui no domingo. Imagina todo mundo fazendo isso. Domingo que vem, isso aqui explode, filho. Vira um caldeirão espiritual. Deus vai falar, epa, pera! Alguém me tocou. Em meio a uma multidão que faz barulho, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Há uma diferença em estar próximo de Jesus, ouvir Jesus, tocar em Jesus, sentir o perfume de Cristo, de sair virtude dele. Eu não sei novamente o que as igrejas estão fazendo por aí, mas nós iremos de verdade tocar em Jesus. E Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa, que a gente imagina. O sopro de Deus começa em mim porque eu preciso transbordar no próximo. Se eu não transbordar no próximo e ficar só para mim, eu vou ser um fariseu que sei de todas as coisas, mas não pratico. Não faz sentido eu ser cheio do Espírito Santo se eu não transbordar no próximo, seja aqui dentro ou onde nós estivermos. Amém? Para não cansar, eu quero concluir algumas coisas. Quero concluir com uma pergunta: como e quando acontece o gerar e o soprar do Espírito Santo na igreja? Quando? Como e quando acontece essa ação do Espírito Santo de nos soprar? Quando? Lucas capítulo 24, versículo 49. Primeiro Lucas capítulo 24, 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos. Digam, fiquem juntos. Até que do alto sejam revestidos, fiquem juntos. Esse fiquem na cidade quer dizer, fiquem juntos. Não é fiquem na cidade, mas cada um na sua casa e vão ficar esperando. Não, fiquem juntos. Fiquem reunidos. Há uma essência em ficar juntos. Há uma essência em nós reunirmos. Por que nós nos reunimos nos links? Por que nós nos reunimos aos domingos? Por que nós nos reunimos? Porque há uma essência em ficar junto. Você não é igreja, nós somos igreja. É essa pluralidade. Então não tem como não entender isso. Ficar juntos, ficar reunidos. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei, eu me manifestarei. O conceito de ser igreja nasce aqui. Mas qual que é o conceito de igreja? Mas é certo ter igreja hoje? O conceito de igreja nasce aqui. Fiquem juntos, estarmos juntos, seja na comunhão, no culto, nos links, onde nós formos. Para sermos revestidos do alto, também é preciso que nós permanecemos juntos. Juntos, adoramos juntos,
congregamos juntos, amamos e nos entendemos e desentendemos e entendemos de novo, todos juntos. Se o nosso culto não for esse ajuntamento de pessoas, preste bem atenção, se os nossos cultos, se o link não for um ajuntamento de pessoas que desejam ser sopradas pelo Espírito Santo, não faz sentido reunirmos. Por isso que não faz sentido ser igreja como muitas igrejas estão sendo. Porque o sentido da igreja se reunir é ser soprado pelo Espírito. E não se reunir para receber alguma coisa de Deus. E não se reunir para ver uma banda tocar. E não se reunir por causa de uma festa, de um bambambam. Não. É se reunir para ser revestido. Por que você vai todo domingo na igreja, Fabinho? Para me reunir com os irmãos e ser revestido da glória de Deus. Por que você vai todo domingo na igreja, Rodrigo? Para me unir com os irmãos e ser revestido da glória de Deus. Xande, por que você vem todo domingo na igreja? Para me unir e ser revestido da glória de Deus. Se a pessoa fala, não, você vai todo domingo na igreja? Para me unir e ser revestido da glória de Deus. O quê? Vem ver. Mas eu não estou entendendo o que você está vivendo. Você não precisa entender. Vem ver. Só isso. A gente não precisa mostrar. A gente não precisa ser estético. A gente não precisa ser artificial. A gente não precisa ficar mostrando que está adorando. Vai começar algumas coisas na cidade, Ana. E as pessoas vão perguntar para você, Ana, o que está acontecendo? Você vai falar, vem ver. Ah, porque a nossa igreja é assim, 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 assim. Não fica explicando não, cara. Deixa os caras taxar o que quiser taxar da gente. Deixa falar o que quiser. Se alguém falar, mas o que está acontecendo lá na sua igreja, Paulinho? Você vai falar, vem e vê. E quando essa pessoa chegar aqui, cara, o ambiente da glória de Deus vai estar aqui. Porque Ele se move em liberdade. Seja no ministério do café. Hein, Woods? A pessoa vai tomar um café. E ela vai falar, meu Deus, o que eu estou bebendo? Que café ruim. Eu estou chorando, não sei se é o café que é ruim. O que é isso? E você vai falar, é a presença de Deus. As pessoas vão estacionar os carros, elas vão entrar na igreja, cara. E elas não vão entender, a gente vai entendê-la. A gente vai entender, cabelo. Vocês vão estar ali na porta, eu vejo isso. E você vai estar, as pessoas vão estar pegando as suas mãos ali, abraçando, já chorando, o que está acontecendo? Você fala, o Espírito de Deus aqui. Só entra, vem ver. Eu quero isso, gente. Eu quero isso. Eu falei ontem com os meninos, eu cansei de vir na igreja por vir. Não faz sentido a gente vir na igreja, né? Para quê? Se não for para ser revestido. Se não for para ser uma igreja de verdade, uma adoração de verdade, uma palavra de verdade, eu não quero perder meu tempo, eu prefiro ir no teatro. Eu prefiro ir no show do Coldplay, se é para eu sentir emoção. E eu sinto, hein? Tudo brilhando. Quem que não se arrepia com um trem desse? Coisa mais linda. Vamos. Se é para sentir emoção e sentimento, agora eu não estou aqui para ficar me arrepiando. Eu tô aqui para queimar. Ah, aí sim. Porque eu posso me arrepiar no show do Coldplay, mas aqui eu vou queimar. Meu coração vai pegar fogo. Até um ponto que o pecado... O que vai ser o pecado perto do fogo do Espírito? O que vai ser as propostas da vida perto do fogo e do temor do Espírito Santo? E a gente não vai estar aqui, nossa, você está muito religioso. Eu estou nada, eu estou apaixonado. Eu não vejo a hora de chegar domingo. Por quê? Porque é só lá que você adora? Não, porque eu estou adorando a semana inteira sozinho. Eu preciso adorar com alguém. Eu estou segunda, terça, quarta, quinta, sexta adorando sozinho. Quinta, aí sexta-feira chegam os jovens aqui. Meu Deus, a galera está pegando fogo.
Chega no sábado, os adolescentes inflamados, cheios do Espírito Santo. Os pré-adolescentes cheios do Espírito Santo. Uma geração que não se corrompe com o pecado e o mundo. Uma igreja que está centrada no Evangelho e no coração de Jesus. E que nada nos envaidece. Nada enche o nosso ego. Nem as melhores viagens, nem o melhor carro, nem o melhor emprego ou qualquer proposta que a vida possa me dar. Nada irá nos separar do amor de Jesus. Mesmo o apóstolo Paulo, ele diz: porque eu estou bem certo. Olha essa frase. Como o Douglas do Jesus Cop falou, né? O que esses caras viram, gente? O que esses caras viram, meu? O que eles experimentaram? Porque eu estou bem certo. Vamos ler? Coríntios? Agora eu nem lembro. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem Romanos. Eu não lembro. Romanos 8... 32. Vamos lá? Fique de pé no seu lugar, vamos ler esse texto. Isso é para quem viu a verdade. Isso é para quem entendeu o que é ser igreja. Amanhã cedo, no devocional. Achou aí? Romanos. Alguém fala lá pro pessoal da mídia. 8:32. É isso? Lá no telão, tá lá no telão. Olhe bem, cara. Isso aqui é muito forte. Vamos lá? 1, 2, 3 e com toda a tua força. 1, 2, 3 e vai. Pois estou... Uma igreja orgânica.